ponto de vista ambiental, gente, ela vai ser necessária, porque a gente uma vez trabalhou no CBTN, nós fizemos um trabalho de alternativas energéticas e meio ambiente, e você tinha que avaliar as diferentes alternativas e o impacto ambiental. Em condições normais de operação, a que menos impacta é a energia nuclear. É uma energia limpa. E eu acho que a gente não vai conseguir escapar dela. Saudações, curiosos! Eu sou André Tavares. Meu nome é Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje, a mente brilhante que nos faz presença é ninguém menos que Vanusa Maria Delage Feliciano, graduada em Física, mestrada em Aplicações de Técnicas Nucleares pelo Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, uma das instalações da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o IPEN, lá em São Paulo, e ela tem 30 anos de experiência em Física das Radiações aplicadas ao meio ambiente e minerais. Portanto, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa área tão bonita, né, que é a aplicação das radiações no meio ambiente. Dá um oi pra gente, Vanusa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Obrigada por me convidar. Eu fiquei muito feliz porque eu acho esse projeto muito bacana. São jovens divulgando essa parte da área nuclear, né? Porque a energia nuclear tem muitas coisas maravilhosas que tem que ser mais difundida, as pessoas têm que conhecer um pouco mais. Eu fiz meu mestrado e doutorado. Mestrado eu fiz na área de dosimetria, o doutorado acabei indo para a área ambiental. E desde criança eu sempre fui uma apaixonada por ciência. Bacana. Eu acho que eu decidi quando eu tinha, assim, eu sou de Santos, né? Sou de São Paulo. Já do Santista. E quando eu tinha uns 9 anos, eu me lembro mais ou menos, o meu pai me levou no Planetário de São Paulo. Eu era muito pequena, isso faz muitos anos, né, gente? Muitos anos. E eu fiquei fascinada com aquilo, né? Eu fiquei muito fascinada. E eu falei, olha, é a área que eu quero. Eu queria geologia na época, mas aí a coisa foi e tal, acabei indo para física. Porque nós dois temos uma coisa em comum, também queria ir para geologia. Mas para você ter uma ideia, André, na minha época, meu pai me convenceu que geologia não era uma profissão. Olha que coisa louca, isso há 40 anos atrás. Que geologia você ia ter que viajar, ir para o Brasil inteiro, né? E poderia sacrificar várias coisas, mas não importa. Eu acabei fazendo física, fazendo meu mestrado, doutorado e acabei indo para a área ambiental, né? Então a gente muitas vezes vai procurando o caminho da gente, né? Eu acho que isso é muito legal na área de pesquisa, que vocês estão aí fazendo mestrado, né? E vai, aos poucos, a pesquisa vai te permitindo isso, né? Você acaba um projeto, daquele projeto sai alguma coisa, você faz outro projeto. E então eu, assim, até hoje eu sou uma apaixonada pela ciência, né? Eu acho que é uma parte, assim, cada dia me fascina mais. Hoje eu estou lendo um livro agora do Marcelo Gleiser, que aí quando você começa a pensar, você fala, gente, a gente tem muita coisa que a gente não conhece, né? É impressionante. Você olha para esse universo, você fala, quanta coisa que a gente não conhece, quanta coisa continua sendo um mistério. E aprender uma coisa viciante, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente acaba... Por que física, né? Porque eu acho que a física... ela é a base para você entender todos os fenômenos da natureza. É a poesia da matemática, né? A matemática, e ela é um pouco filosófica também, né? Tanto que antigamente era a filosofia da natureza, né? Eu acho que ela te questiona você observar, né? Eu acho que isso é a grande coisa, que quem gosta de ciências é observar. Né? A física te faz isso, te faz você observar
a curiosidade, né? E isso que eu acho que me encanta, essa curiosidade, essa coisa de você tentar entender. Muitas vezes você não vai ter respostas, talvez numa geração nem na outra. Se for história da ciência, né, começar dos gregos com os átomos, depois passar para Newton, você de repente descobre no início do século XX que aquela física não explicava as pequenas coisas, e a coisa está sempre mudando e caminhando. E na área de biologia, na área de geologia, quer dizer, na área de química, né, hoje com neurociências, na área de biologia molecular, quer dizer, parece que o campo sempre se expande. Quando a gente acha que está obtendo uma resposta, se expande muito mais. Posso te fazer uma pergunta? Como a ciência está evoluindo e ela teve que se segregar muito, né? Agora tem biologia molecular, química, físico-química, química orgânica, química inorgânica, e cada uma com a sua área bem separadinha, a gente conseguiu chegar em níveis de complexidade, de aprofundamento gigantesco em todas essas áreas. E hoje nós estamos vendo, observando também, um conceito que era muito comum no início do século passado, que era aquela graduação horizontal que a pessoa fazia, né, que é aquela graduação onde a pessoa aprendia um pouquinho de cada coisa e fazia uma aplicação de uma área ou outra. Você acha que esse tipo de formação ela é, de certa forma, vantajosa para um pesquisador? Olha, André, até hoje eu me pergunto isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Eu cresci, como eu comecei, fiz física, fiz meu mestrado na área de dosimetria, depois eu fui para a área ambiental, eu trabalhava com a parte de modelagem matemática de transporte de contaminantes no meio ambiente. Eu acho importante você entender um pouco de tudo, principalmente quem está na área de meio ambiente. A área de meio ambiente, ela jamais vai ser uma coisa só. Ela precisa de tudo, da biologia, da química, da física, tudo, né? Tudo para você estudar um transporte de poluentes no ar, você tem que entender de termodinâmica, de química, tudo um pouco, né? Sim. E eu acho que é muito difícil a gente conhecer tudo. Mesmo, é impossível, né? Eu vou dar um exemplo, você vai trabalhar com transporte de poluentes no ecossistema. Você tem modelos para transporte no solo, modelos para transporte em sedimento, modelos para transporte na água, modelos para transporte no ar. Mas eu acho que certos fundamentos, a base, eu acho que é importante a gente ter um conhecimento sólido, de pouco de física, de matemática, de biologia, né? Agora, sim, no seu caminhar, eu acho, assim, pela minha trajetória, eu acho que acaba sendo difícil, você não consegue entender de tudo, né? É uma coisa natural, você ir trilhando, né? E aprofundando numa área, mas eu acho que essa base, ela é muito importante. Como é que você vai entender, por exemplo, de física nuclear, se você não tiver uma noção de física, de matemática, de química, de biologia, né? Você tem que entender o que é um átomo, o que é uma célula, é parte, aquele processo básico que a gente, para seguir, precisa. Agora, a gente vai se especializando, assim, vai, porque você não consegue. Não dá para você ser um especialista em tudo. Inclusive, quando você vai para a carreira, você vai ter que começar a ter projetos. Isso é uma coisa fundamental, né? E os projetos de pesquisa, a partir do momento que vocês conhecem, né, as áreas do CNPq, a partir do momento que você começa a participar disso, você tem que ir se especificando. Entendo. Entendeu? Uhum. Não dá, e não dá, eu acho humanamente impossível a gente entender de tudo. Agora, eu acho, sim, que é importante você ter uma base, e a pessoa vai, e a gente vê hoje, né, assim, os grandes cientistas do mundo, ele é especializado em alguma coisa. Sim. O cara começa a estudar aquilo, mas sempre com uma base forte
com alguns conceitos. E lógico que Mas também eu acho que... isso é um planejamento assim de anos, né? A pessoa faz a sim, graduação, André, mestrado, doutorado não, e André, eu tô depois, te falando, eu comecei né? na área de dosimetria, Sim. aí de repente eu fui para a área ambiental. E por que eu fui para a área ambiental? Porque eu gosto de natureza, eu gosto de trabalho de campo, né? Então é uma coisa que eu sempre gostei muito e é muito interessante, porque muitas vezes você vai fazer um monitoramento ambiental, que nós vamos falar um pouquinho, você pega a topografia, pega a geologia, pega a direção dos ventos, você faz um trabalho, né? Hoje é muito mais tranquilo com a parte de geoprocessamento, né? É muito mais fácil você fazer um planejamento, mas muitas vezes você chega no campo, é totalmente diferente, André, é uma vaca que está no meio do caminho, é uma cerca, coisas, né, que você não pode prever, né? Então, e aí você vai se especializando, sim, você vai porque você vai querer ver alguma coisa. Eu não sei a pesquisa de vocês, né? Mas assim, você está naquela área, a partir do momento que você tem o resultado do seu trabalho, você vai ter outras perguntas e a vida vai te levando para isso, né? Porque você não consegue publicar em todos os journals, você tem que se especializar. Fazer as perguntas certas, né? As perguntas certas eu não sei, Alan, porque é tão difícil. O que é uma pergunta certa, né? Legal. É perguntar. Se ela é certa ou não, eu acho que a gente sempre tem que ter esse lado crítico, esse lado curioso, e é o que eu acho, por exemplo, bonito nos jovens, né? Esse lado da curiosidade. E isso que... Você vai fazer a pergunta certa ou não? Não, quantas perguntas erradas, né, a ciência já fez? À medida que a gente vai estudando, certas, a gente vai ficando até mais criativo na hora de fazer a pergunta, né? Exatamente, porque você vai entendendo mais o processo, né? Você vai vendo. E aqui no Brasil é muito interessante. Eu fiz meu doutorado fora, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, né? Então, assim, é muito interessante isso. Nos Estados Unidos, é lógico, você tem muito mais condições, né, em termos de laboratório, de recursos mesmo, né? Mas aqui, muitas vezes, é muito interessante, porque você tem que ser criativo. Porque, às vezes, uma análise custa alguns milhões de reais e a gente não tem, né? E a área ambiental, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? O que é a área ambiental? Eu não... Monitoramento ambiental. Quando eu comecei muito com isso, com a parte de modelagem também, é que, por exemplo, na área nuclear, e é muito interessante, gente, que muito da nossa legislação ambiental que tem no mundo, ela começou na área nuclear. Porque, né, eu trabalhei em Oak Ridge, que é onde foi desenvolvido o projeto Manhattan, sim, né, o desenvolvimento da bomba atômica. Então, muito das leis, quando começou, as pessoas não tinham muita noção, assim, dessa contaminação de meio ambiente, né? Então, se a gente pegar nossas normas de proteção radiológica e a parte de meio ambiente, você vai ver que tem as licenças, licença prévia, licença de operação, licença de instalação. Toda a burocracia. Se for ver a área nuclear, é mesmo, sabe? Então, muita coisa eu acho que veio da área nuclear mesmo. E é interessante porque quando você tem uma instalação nuclear, um reator ou, né, uma coisa, você tem a liberação de efluentes líquidos e gasosos, né, para o meio ambiente, aerossóis, líquidos e gasosos. Essa liberação, é lógico que é isso. Por que é importante o monitoramento ambiental? Porque você vai, antes da instalação entrar em operação, ela não tem absolutamente nada. A gente fez muito isso em Iperó, antes de Iperó entrar em funcionamento. Então, você chega, não tem absolutamente nada, e você vai levantar os níveis de radiação natural. Lembrando que o meio ambiente, a gente recebe radiação natural da explosão das estrelas, a radiação cósmica do Sol, o processo de formação da Terra. A Terra já foi muito mais radioativa do que ela é hoje,
né? Legal. Inclusive, tem algumas teorias que dizem, né, que baixos níveis de radiação são importantes, assim como a gente precisa da luz do sol. Por quê? Porque o homem sempre foi exposto à radiação, né? A Terra sempre foi. E a gente, se não fosse a nossa querida, a Terra é tão privilegiada em tantas coisas, né? Temos uma atmosfera, temos um campo magnético, né? Senão um dos grandes problemas de mandar o homem para o espaço é justamente a radiação de explosões estelares, sim, a radiação do Sol, a radiação cósmica, né? Então, quando a gente está com essa instalação, o que a gente precisa fazer? Levantar os níveis de radiação natural. Alguns locais vão dar mais altos que o outro, tem muita coisa que pode influenciar. A formação geológica, né? Então, você tem que fazer esse levantamento, porque uma vez que a instalação entre em operação, os níveis de radiação, eles não podem ultrapassar esses níveis. Quer dizer, para isso que tem os limites de dose, 1 milisievert para indivíduo público, né? 5 milisievert para trabalhador, para isso que tem esses limites, acima dos níveis de radiação natural. Então, a gente tem que conhecer para garantir o quê? Então, dentro dessas instalações, você tem que controlar as emissões, né? Primeiro você... E isso também é numa instalação não nuclear. Se você for numa fábrica de cimento, numa indústria de produção de carro, uma siderúrgica, é o mesmo princípio, né? Você tem que colocar filtros, colocar tratamento de efluentes líquidos, filtros para evitar a emissão de efluentes atmosféricos para a atmosfera. Por quê? Então, esse monitoramento ambiental ele é feito antes para você saber que durante a operação, em condições normais, os níveis de radiação estão sendo mantidos. E o estrago que acontece no ambiente caso um acidente ocorra, por exemplo, Chernobyl? Como que é? As doses aí realmente uma situação subiram? de acidente é uma outra condição, né? A gente for trabalhar com acidente, é uma outra probabilidade de acontecer acidente, é uma outra condição. Você não tem limite de dose, né? Assim como você tem outros acidentes, né? Você vê essa explosão que aconteceu agora no Líbano, a gente já teve acidentes sérios com hidrelétricas, rompimento de barragem, né? Então, não é só com a área nuclear. É lógico que a gente fala, a área nuclear é radioativo, vai persistir tudo, mas os acidentes não acontecem. E acidentes, eu acho isso incrível na área nuclear, porque ela é muito rigorosa. Hoje em dia, se você for eu trabalhei no processo de licenciamento do reator multipropósito de Iperó. Gente, a parte nuclear é muito rigorosa, porque você tem que atender não só as normas da CENEM, mas também as normas do meio ambiente. Isso que eu ia perguntar, quando fez a instalação, por exemplo, do reator, vocês fizeram, obviamente, a medida, né, da região externa, considerando que é uma região... Isso, antes não tem absolutamente nada lá. Então você vai pedir uma licença prévia para os órgãos competentes. E um dos documentos que você tem que entregar é esse programa de monitoramento ambiental pré-operacional. Né? E o ambiental. E para você fazer esse programa, é muito interessante, porque você vai ver direção do vento, você vai ver uso e ocupação do solo, você vai ver hábitos da população, porque, de repente, ali tem plantação de batata. Então, você tem que colher a batata, sabe? Então, você tem que fazer um estudo prévio. E isso também você tem que fazer numa grande instalação não nuclear. Se você for instalar uma barragem, você for instalar uma hidrelétrica, você tem que fazer isso. Se às vezes tem um afluente ali também, né? Você pode contaminar. Tem que ter uma noção, por exemplo, tem uma noção, justamente por causa de acidente, né, também, você tem que saber onde vai ter, e a área nuclear é muito interessante, porque antes dela entrar em operação, a instalação, você já tem que estar prevendo o pior acidente. Sabe? Você tem que estimar quem vai ser o grupo crítico, quem vai receber a maior dose. Tem criança, não tem criança, né? Então, as instalações nucleares, elas
a processo de licenciamento do ponto de vista ambiental é muito rigoroso. E aí você vai também para, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. Como você é uma instalação nuclear, é muita coisa que é exigida e você tem que atender. Então eu acho assim, a instalação nuclear hoje, com os acidentes que foram ocorrendo, é lógico que a gente aprende muito com os acidentes, né? Porque o que deu errado. Cada vez mais o processo é mais rigoroso. Sim. Cada vez que acontece um acidente, as empresas, não as empresas, né, mas as normas internacionais são atualizadas para que aquilo nunca aconteça novamente, sim, né? Sim. E isso acontece também não só com a área nuclear, né? Você vê esse acidente do Líbano, né? Nitrato de amônio. A gente sabe que é um material inflamável, explosivo. Quer dizer, ali poderia ter sido evitado. Né? Então, a gente, quando está trabalhando com acidentes, inclusive, esse é um dos requisitos para o licenciamento de uma instalação nuclear, é você fazer análise de risco. Tá? Num determinado processo, você tem que supor os acidentes que podem ocorrer, o que pode dar errado, qual a consequência disso e como você faz para evitar. Então, assim, é um processo que envolve várias áreas, né? Porque você tem que atender tanto o pessoal da área ambiental, da área de meio ambiente, como o pessoal da área nuclear. Envolve você fazer medidas dosimétricas de nível de radiação externa, e depois que a instalação começa a operar, você continua com o monitoramento. Da mesma forma, para mostrar que o controle, né, as emissões estão controladas. Vanusa, na sua trajetória medindo radiações naturais, lugar mais interessante que você já visitou? Que você considera assim? Tem muito lado interessante, sabe? Porque Minas Gerais, por exemplo, eu orientei uma tese de doutorado, até do CDTN, que é níveis de radiação natural no solo do estado de Minas Gerais. Nós fizemos esse trabalho, foi Solos de Minas, foi uma parceria com a FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, com Viçosa, com o CETEC, e foi muito interessante, porque o problema da medir radioatividade é que é muito custoso, né? Não é, você vai lá, você tem que coletar uma amostra de solo, preparar a amostra, colocar no detetor, a medida, como são níveis muito baixos... Laboratório, né? Você não consegue fazer isso muitas amostras, né? Porque os níveis são muito baixos, os níveis naturais são muito baixos. Então, você tem que deixar mais tempo medindo para poder obter valores acima dos limites de detecção do equipamento. Então, tem regiões que eu acho a radioatividade uma coisa tão interessante, porque ela vai te dizer sobre a história. Então, por exemplo, teve regiões no norte de Minas que deu... Gente, não é que deu alto, deu um pouco entre os níveis, foi uma região naturais, um nível mais elevado, não é que deu alto, tudo nível de radiação natural. Aí você vai entender, porque é uma região que tem granito. Você já ouviu falar, né? Se você vai para a região de Araxá, ali é uma formação geológica que tem. Então, assim, é muito interessante você medir isso no meio ambiente, porque é como se fosse um rastreamento da história daquele local. Sim. História geológica. A radiação natural, vocês medem também, por exemplo, água, hidrogênio, coisas... Não, você vai medir os radionuclídeos naturais, que são aqueles da série do urânio, basicamente do urânio. Tá. Né? Decaimento do urânio, né? Você vai medir a série do urânio 238, rádio 26, chumbo 210, e da série do tório, dependendo do local, você mede radônio também. Te perguntar, o então, isótopo, o trítio é difícil de detectar? Não, o trítio, ele não é um radionuclídeo natural. Ele não está, né, associado à radiação natural. Ele tem níveis, mas são níveis muito baixos. Então, geralmente, quando a gente vai medir a radiação natural, você mede
ou os radionuclídeos da série do urânio e tório, que estão associados ao processo de formação da Terra, e os níveis de radiação gama. Por quê? Por exemplo, a radiação cósmica. Vocês sabem, né, que a radiação vai depender da altitude. Sim. Níveis de radiação cósmica. Então, se eu tiver nível do mar, eu tenho nível. Se eu tiver no Everest, é outro. Se eu tiver no avião supersônico, é outro. Né? Os níveis de radiação cósmica vão aumentando. É lógico que você pode mede trítio, mas para nós é muito caro. E os níveis são muito baixos. Então, a gente se concentra nesses radionuclídeos. Rádio 226, urânio 238, chumbo 210, o radônio, o tório, o rádio 228, né, que do ponto de vista da radiação natural, a radiação terrestre. O que é a radiação? Você tem a radiação cósmica, que é essa que vem do espaço, e a radiação terrestre. 90% é da radiação terrestre, que está associada a esse processo de formação da Terra. E pelos nossos hábitos, né, pelos hábitos alimentares, acaba sendo que a dose é mais devido de radiação natural, é mais devido a essas fontes, né, do que a radiação cósmica, dependendo do lugar que você tiver. Né? Então, por exemplo, se for do alto do Everest, a Linda, inclusive, também, o pessoal da USP, lá do IPEM, eles têm trabalhos de níveis de radiação, medida de níveis de radiação externa em pilotos de avião. E é trabalho muito interessante, por meio da aplicação de dosímetros termoluminescentes. Bacana. Qual o dosímetro termoluminescente que você usou? Só para a gente não pode especificar tanto, mas... Alan, eu posso olhar para você, porque... não, mas não, é muito específico. Porque eram vários, tem uns que são mais sensíveis, outros não, mas isso aí é questão de você me dar, porque um tempo eu já te falo. Tranquilo. Mas tem uns que são melhores que o outro. A minha pergunta foi mais... me lembrou a datação de carbono 14, né? Eu pensei no trítio. Vocês conseguem fazer uma datação da Terra, né? Conseguem fazer uma linha do tempo. Sim, mas esse não é a nossa preocupação. Quando a gente está trabalhando com essa parte de radiação natural, a nossa preocupação é exatamente você medir os níveis de radiação natural. Né? Você ter noção dos níveis. Tem áreas que os níveis de radiação natural são muito elevados. Tem uma área no Irã, que é uma fonte e é um local que os níveis são muito elevados. Aqui no Brasil você tem a região de Araxá, a região de Guarapari. Na Amazônia também tem regiões com níveis de radiação mais elevados, em decorrência do quê? Do processo de formação geológica, né? Porque foi um processo natural. Então a gente não chega, o nosso objetivo não é fazer datação, mas tem trabalhos também, Alan, que você vai medindo os níveis de radiação natural, por exemplo, em sedimentos. Você consegue ir tirando camadas de sedimento, você consegue, medindo esses níveis, saber há quanto tempo que o sedimento está. É o que a gente chama de você fazer uma assinatura. Você consegue saber, por camadas, né, o sedimento está contaminado há quanto tempo. Então, a partir daí, principalmente no radônio, você consegue saber, não, mas espera aí, aqui tinha uma instalação que operava cimento, né, produzia cimento, produzia, sei lá, estou pensando aqui, uma mineração mineradoras em geral, né? Aí você consegue traçar um histórico, quer dizer, lógico que não é só a partir da medida, né? A gente trabalhou, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, com assinatura de fontes de poluição do ar, né? Então, você precisa de muitos outros parâmetros, por isso que eu digo que a área ambiental, você precisa da geologia, da meteorologia, da geografia, de tudo, da geologia, para você poder estudar. Porque ela depende de várias. Você nunca analisa um dado, ele puro.
Vanusa, né? tem uma coisa, você falou do radônio, o radônio é algo muito interessante, né? A maioria das pessoas, pessoas não entende o perigo de ficar numa casa fechada, né? O que pode acontecer com altas concentrações de radônio por um tempo prolongado. Você pode falar pra gente de onde é que vem o radônio? Outra vez, em termos de radiação natural, né? A gente, tudo depende dos níveis de radioatividade natural, em especial do urânio, no solo, né? E os materiais de construção que você vai usar? A gente fez algumas medidas, o cimento tem urânio e tório. Porque você tem que pensar tudo assim, alguma coisa saiu de uma reserva natural. Tudo saiu de algum material primário. Né? Então, areia, argila, tudo que existe na natureza, né? E essa é a grande coisa, ela saiu, tudo que a gente tem. A tecnologia ela está no lugar que ela está, mas ela teve um insumo. Né? Tudo. Então, como você traz isso, né? Principalmente da área de mineração, tem urânio e tório. Se você for na sua casa, vai ter o cimento que você usou, a cadeia, tudo. Níveis mais altos ou níveis mais baixos. Então, isso é natural, isso é coisa natural. Então, quando você está trabalhando com radônio, também a gente tem que tomar muito cuidado o local que a gente está. Né? Uma coisa você está num país tropical, que hoje, se bem que hoje as casas estão começando a ficar muito com ar-condicionado, né, gente? Porque isso que vem do solo, principalmente dos materiais de construção. Mas, aqui, se você for ver, a gente passa a casa muito... A ventilação, porque isso depende do número de trocas, né, de ar. Tem regiões aqui que tem altos níveis de radônio. Né? Outros não. É diferente, por exemplo, se for para os Estados Unidos, Canadá, que as pessoas têm um porão enterrado no chão, né? Então, tudo isso você tem que analisar também os hábitos da população. Sim. E o radônio, ele vem... Quanto tempo que está ali decaindo, né? Quanto tempo que está ali fechado? Essa que é a questão do tempo. Eu acho muito importante as pessoas terem essa noção, até para acabar com o estigma de radiação. Né? As pessoas têm que ter essa noção que a gente tem radiação que vem de fora e tem a radiação que vem aqui, nossa, que está associado ao processo de formação da Terra. Né? Que eu acho que esse processo um geólogo pode falar melhor para vocês. Né? Tem as preferências e acaba... Isso é uma coisa natural, e eu acho isso muito importante. Agora, se você me perguntar, eu ficaria nesses banhos, esses spas, né? Tem muito na Europa, o dia inteiro inalando radônio? Não. Agora, se você for lá 1 hora por ano, 1 vez por ano, né? A pessoa tem que entender esse conceito. Uma coisa é a pessoa ficar lá 24 horas por dia, inalando aquele material. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. Por isso que a área ambiental faz muito isso. Perfeito. Né? A gente não pode falar, não, é radiação. Não existe isso. O radônio ele causa muito problema, né? Especialmente em Finlândia, os países onde fica tudo fechado por causa do frio, e o solo muito rico. Né? E tem aqui outra coisa que no Brasil não tem tantas, agora... Tem um estudo muito legal feito com o pessoal do CDTN, da área ambiental, com medidas em minas subterrâneas. Então, tem lugares que o nível de radônio dá mais alto, sim. Aqui no Brasil, a mineração ainda, a maioria é em céu aberto. Né? Mas, dependendo nos lugares, nos Estados Unidos, Canadá, você tem mineração subterrânea. Né, que é um ambiente fechado. E lembrando que tem urânio, qualquer mineração você vai ter urânio e tório associado, umas mais, outras menos. Sim. Né? Então, dependendo do local, você tem que medir o radônio, sim. Perfeito. E agora uma pergunta que eu tenho para te fazer, você comentou dos danos que uma usina hidrelétrica e uma usina nuclear podem causar, né? Se uma barragem de usina hidrelétrica, imaginando a de Itaipu, se rompe, o estrago é gigantesco, né? Não, é gigantesco, O que não tem essa persistência, vai esperar a minha vida, decair.
Mas, gente, o estrago é gigantesco também. Tem um acidente que aconteceu na Índia. Tem um acidente de Bhopal, que foram quase 20 mil pessoas. Então, assim, não é só a área nuclear. E eu acho que a área nuclear, honestamente, ela é uma das áreas mais seguras nesse sentido, né? Tudo bem, aconteceu, eu sei que aconteceu Fukushima, aconteceu Chernobyl, mas qual era aquele tipo de reator que tinha em Chernobyl? Sim. Né? Então, e eu acho que ela vai ser necessária. Do ponto de vista ambiental, gente, ela vai ser necessária, porque a gente uma vez trabalhou no CBTN, nós fizemos um trabalho de alternativas energéticas e meio ambiente, e você tinha que avaliar as diferentes alternativas e o impacto ambiental. Em condições normais de operação, a que menos impacta é a energia nuclear. O sistema é todo fechado, né? Então... Normais. É uma energia limpa. E eu acho que a gente não vai conseguir escapar dela. Limpa e eficiente, né? Um determinado momento a gente não vai conseguir escapar. É lógico, desde que se sigam todos esses protocolos de segurança, né? Então, assim, em termos ambientais, em termos de mudanças de emissões de gases, né? Ela é uma alternativa, mas menos impactante do que, por exemplo, quando você pega todo o ciclo de vida, né? Por exemplo, você vai fazer uma usina eólica, uma usina, a parte de energia nuclear, ou eólica, ou hidrelétrica, você construiu uma hidrelétrica, quantos cimentos, né? Alagada também. A fábrica de cimento, né? Então, esse estudo, eu acho que o grande mito ainda da energia nuclear é a questão desse impacto que as pessoas associam ao acidente e a rejeito, né? Acho que a primeira imagem que vem é o cogumelo atômico. Sim. Que foi numa condição também totalmente diferente, né, gente? É uma condição que quando você vê, por exemplo, a história de Madame Curie, é muito bonita, porque na Primeira Guerra, quantas pessoas ela não salvou usando raio-x portáteis, né? Portáteis. Sim. Né? Quantas amputações. Então, as pessoas. Eu fico imaginando hoje uma pessoa viver sem fazer um exame de imagem. Quantas pessoas não foram abertas simplesmente por existir um diagnóstico por imagem? Então, assim, a gente tem que ter essa noção, né? Na área, eu acho que tem um pessoal do CDTN que trabalha também com o uso de isótopos no meio ambiente, que eu acho que é um trabalho interessantíssimo também. Você usa. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, e lógico que tem um lado ruim. Gente, análise de risco, né, é aquela coisa, desde que a gente desenvolveu a tecnologia, né, a era industrial para frente, tem os riscos associados, né, tudo tem um risco associado. E a gente tem que saber, a gente está conversando aqui, nada impede de um meteorito cair na nossa cabeça. A probabilidade é quase zero, quase nula? Mas ela não é nula, não existe risco zero. Você falou que trabalhou um pouco na questão do reator multipropósito, levantamento ambiental. Eu acredito, né, que com a vinda desse reator multipropósito e as pessoas começarem a ver os benefícios associados a toda a tecnologia nuclear, acredito que esse preconceito venha diminuir, né? E como que você vê esse reator multipropósito vindo para o Brasil? Eu vejo como uma coisa assim muito interessante, né? Eu participei da área no início, um processo de licenciamento ambiental. Foi uma coisa muito trabalhosa, porque você participar por isso que eu acho muito legal você trabalhar na área nuclear, você acaba enfrentando, principalmente na área ambiental, né, você participar de uma audiência pública de um reator nuclear, né, é muito interessante, porque tem um lá, uma caveira, tem outros, sabe, assim, até aquelas ONGs ultra radicais, né, que a gente sabe que existe mesmo.
Mas eu vejo que em todos os sentidos, gente, todos os sentidos, em termos de tecnologia, para a população como um todo, né, para a produção de radioisótopos, para a área de pesquisa, para a formação de vocês, né, eu acho assim, o Brasil tem uma formação, formou uma geração, que foi a minha geração da área nuclear, que ela não pode ser perdida. Sim. Né? Vocês estão aí para isso. Aprendendo com vocês. Mas isso não pode se perder, não pode se perder. Então eu acho assim, eu acho importante, sim, é muito importante não só do ponto de vista social, né, que a gente sabe que eu estou com meu irmão, por exemplo, eu estou com um irmão que também está fazendo tratamento, a gente sabe da importância disso, né, para rastreamento, para tudo. E para pesquisa, e para desenvolvimento, e para aplicação. Eu visitei o reator na Austrália, o reator de pesquisa. Então, assim, é muito bonito você ver os jovens todos ali também trabalhando com aquilo, com feixe de nêutrons, com pesquisas na área de materiais, sabe? Então, eu sou uma total adepta. Muito bom. A energia nuclear, ela é o que pode salvar boa parte do nosso país, né? No que tange aquela questão da nossa dependência energética, dependência da diversificação de matriz. O Brasil ainda é uma sorte, né, André? Porque é um país abençoado por Deus, quer queira, quer não queira, né? Você pensa um país como o Japão, uma ilha daquela com tsunami, terremoto, tudo, né? Furacão. Mas eu acho que a gente tem que... É um pouco de cada opção, né? É como você falou, para não ter essa dependência. Então eu acho, sim, importante, sim. É muito importante. Nós precisamos também de nova tecnologia. Que vocês sejam também... Venha uma nova geração. Vocês viram que abriu o programa... Agora, o curso de engenharia nuclear na USP. Não sei se vocês viram isso. Uhum. Eu acho isso muito importante. Hoje vem crescendo, né? É uma coisa que está aparecendo aqui no Brasil, é que toda vez que fala da área nuclear, parece que está sendo conversado a respeito de um mito, um monstro, um tabu, algo invisível, é algo que nenhum ser humano normal consegue entender. É um preconceito muito grande que a gente tem, né? Eu acredito que a área nuclear está muito longe da população. Você tem ideia? Tá, eu acho que tá assim. Eu participei desse processo da audiência pública. A gente é assim, nós somos muito técnicos, né? E nós, como nós somos, para nós é uma coisa muito clara. Pois é. Mas a população não é só a área nuclear, tem outras áreas também, né? Você vê Sim. esse tanque de nitrato de amônio. Eu tenho mais medo disso do que morar do lado de Angra. Não dá nem pra sabe? Por que a população não questionar? Assim, eu acho que a coisa nasceu de uma forma, né? Assim, o acidente de Hiroshima e Nagasaki acabou... foram eventos que a gente associa muito, né? A guerra, a morte. E cabe a nós, devagar, quem sabe, né? E a gente tem que mudar isso. Aos poucos, eu acho que, por exemplo, a gente não tinha programas de pós-graduação, né? E eu acho que vocês, jovens, são multiplicadores. Os programas... Para isso. Infelizmente, essa área, querendo ou não, ainda está muito longe da população. Eu acredito, a gente fez, por exemplo, depois se vocês quiserem, também orientei um trabalho de doutorado sobre percepção de risco no Instituto de Pesquisa. É muito bacana, esse trabalho está na biblioteca do CDTN. Então a gente fez questionários, mandou para especialistas do Brasil inteiro, tem toda uma metodologia para você fazer isso. E depois a gente saiu na cidade universitária, no bairro Ouro Preto, a gente foi fazer... E é muito interessante o resultado. E olha que a gente ali, por exemplo, a gente estava na região de Ouro Preto, ali região próximo do CDTN, que é uma região próxima à cidade universitária, né? Próxima ao UFMG, que em princípio você imagina, olha, tem professores, tem alunos, né? Mas ainda existe
é uma coisa que a gente tem que se aproximar mais, sim, André. Imagina só, a Terra, no início, ela era muito mais radioativa, muito mais, porque aconteceu por conta de explosões. Nós somos restos de estrelas, né? Aliás, não somos mais do que isso, restos de estrelas. Os elementos químicos, hidrogênio, carbono, né? Somos restos de estrela. Então, se você imaginar, a gente precisa da luz do Sol. Né? Mas se você tomar muito sol, você pode até morrer. Então, eu acho assim que o ambiente, essa radiação natural, eu acredito que ela está aí há tantos anos, assim como a luz do sol, a gente também precisa. Sim. E, Vanusa, você tem alguma aventura de algum trabalho de campo que você fez que você gostaria de contar pra gente? Alguma coisa inusitada? Nossa, eu fiz muito trabalho de campo, muitos, porque eu também trabalhava com a CENEM na área de NOR, de materiais radioativos de ocorrência natural. Então, é mais mineradora, né? Então, mineradora, tudo, casterita, nióbio, fosfato, né? São várias. E é muito interessante, porque a gente ia fazer trabalho de campo e muitas vezes você tinha que coletar a água de um poço. Gente, isso é muito legal, você acaba conhecendo o Brasil inteiro, e o Brasil não é Belo Horizonte, né? E a gente não podia explicar muito, a gente falava sempre que estava fazendo monitoramento ambiental, sabe, assim, no sentido, existe esse estigma ainda de você falar, olha, eu estou aqui para medir radioatividade natural. Então foi um trabalho muito bonito, que a gente foi aos poucos, foi trabalhando, sabe, é um trabalho muito legal. E saíram cartilhas, a CENEM fez algumas cartilhas. É um trabalho, gente, de educação. No fundo é esse. Perfeito. Sabe? É um trabalho de educação e de aventuras. Eu acho que aventuras que eu tive mais foi assim, de você chegar, ter um touro, um boi totalmente louco. Sabe, eu acho que esse era o primeiro. Teve um trabalho que a gente fez na Amazônia também, que foi maravilhoso, que a gente acabou indo para a reserva indígena, né? E eu achei muito interessante, porque a gente tinha que entrar dentro da reserva, porque pela topografia, pela direção, tal, não sei o quê, né? Se houvesse alguma coisa, a gente teria que monitorar aquela área. Então, você entra... Os índios, é muito interessante, ele não fala nem português, sabe? Então, é um trabalho lindo, é um trabalho muito bonito, que depois, quando você tem os resultados, você começa a entender, fazer alguma analogia, não, a gente tem que entender o que tipo de rocha que tem aqui, o que está acontecendo, tem muito geoquímica, né? Então, é um trabalho muito interessante, mas o trabalho de campo eu gostava muito, porque é uma aventura. Perfeito. Sempre é uma aventura. É uma aventura. Eu não sei, é assim, você sobe morro, desce morro, é muito interessante. Muito interessante. Eu fiquei imaginando... As pessoas receberam muito bem. As pessoas aqui já desconhecem muito sobre a área. Imagina os indígenas chegando assim, com aquelas máquinas medindo o quê? Que não fala sua língua. Você não chega aí com detetor, tá? Em níveis ambientais, você não vai com um detetor Geiger. Você vai para coletar amostras, água, selva, e leva para o laboratório. Um Geiger assustaria bastante os indígenas, né? Aquela coisa pitando, né? Não. Olha, eu nem me imagino assim. Depois é tudo... Porque é isso que as pessoas têm que entender. São várias áreas. São tantos fatores, né? E assim como também, deve ser muito interessante alguém da área ambiental que vai lá medir a qualidade da água. Eles também não vão entender, porque qualidade da água não é só medir radioatividade natural. Qualidade da água, você tem normas que te falam todos os elementos que você tem que medir. É a mesma coisa, gente. É o mesmo procedimento, é do mesmo jeito. Não é diferente disso. Perfeito. Então, é um procedimento mesmo, trabalho de campo mesmo, método de coleta fisiológico.
o método de preservação de amostras às vezes difere um pouco, né, dependendo do elemento químico que você vai medir, mas não é em nada diferente. Perfeito. Vocês coletam ela e colocam aonde, assim, as amostras? Olha, depende. Por exemplo, se for água, você tem, por exemplo, água subterrânea. É o mesmo método que você vai coletar para medir elementos naturais. Então, você tem que bombear aquilo muito devagar, tem que preservar. Dependendo do elemento, você põe em gelo, daí você chega, solo, por exemplo, se você quiser medir rádio, a gente mede indiretamente, né? Então, você tem que deixar essa amostra peneirar, tudo, homogeneizar, aí você deixa um mês, porque o radônio tem que crescer, entrar em equilíbrio. É um processo muito trabalhoso que, por exemplo, no CDTN envolve muitos laboratórios. O pessoal da área de dosimetria termoluminescente, o pessoal da área de química, o pessoal da área de radioquímica, o pessoal da área de ambiental. Não é um trabalho que você faz sozinho. Jamais você vai... Uma das coisas da área ambiental é você saber interagir em grupo. Jamais você vai poder... Até porque, quando você monta tudo isso, quem está lá no laboratório, ele pode ter um resultado anormal, ele também quer entender o porquê. Sim. Perfeito. Né? Então, é um trabalho em grupo mesmo. E não é diferente de você medir os elementos... se eu for numa metalúrgica ou numa siderúrgica e querer ver o impacto daquela instalação. Okay. Tá? Eu posso até não pedir radioatividade, porque, lógico, natural não é uma preocupação, mas eu vou ter que medir outros elementos. Eu vou ter que ver material aerossóis, ver o nível de material particulado que está sendo lançado no ar, porque tudo isso a gente tem padrões. Quanto de alumínio eu posso ter no solo, quanto de alumínio eu posso ter na água, tudo isso. Então, assim como a gente tem, no nosso caso, a gente fala em dose, mas o procedimento, a filosofia é a mesma. Perfeito. Sim. A gente precisa de conhecimento um pouquinho de todos. E é isso que eu acho que torna a ciência fascinante, né? Porque é muita pretensão. Voltando à pergunta do André, é muita pretensão você querer saber tudo. A gente não consegue, André. Não consegue. É impossível, né? Sabe, a gente... E isso que é a beleza, né? Eu acho que essa é a beleza dos mistérios. No final, eu acho que os mistérios da vida... Você imagina, a gente está no século XXI e ainda não sabe o que é matéria escura. A gente sabe que tem alguma coisa, mas a gente ainda não detectou. E eu acho que isso que torna a ciência fascinante. Em todos os campos, gente, em todos os campos. Você entender os efeitos da radiação a baixas doses é uma coisa que a gente ainda não conhece. Então, em níveis ambientais. Então, é muita coisa. Perfeito. Muita coisa. Ainda precisa muitas gerações para a gente poder... Eu acho que nunca. A gente vai sempre responder uma pergunta e vai ter outra. Falando em pergunta, nós já estamos aproximando do final desse Brightcast e nós temos como tradição uma pergunta que ela é uma pergunta muito difícil, né, de ser respondida, principalmente pelos mais versados nas exatas, os engenheiros, os físicos. Mentira, não tem não, esses aí vocês sabem da resposta padrão, mas o Alan que faz essa pergunta sempre, só que nós buscamos a sua resposta filosófica em relação à pergunta que é feita, e aí você já emenda com a sua mensagem final pro público curioso, ok? Então, Alan, faça a pergunta super difícil. Vanusa, primeiramente um prazer, né? A nossa conversa super leve e natural. Mas enfim, a pergunta é: o que é energia para você? Ai, boa pergunta. Eu não sou religiosa, tá? Mas eu acredito, sim, que do ponto de vista filosófico, tá? Vamos responder do ponto de vista filosófico. Hoje, Alan, eu descobri o seguinte, que a energia é amor. E ela é muito forte.
Eu acho que ela nos move a tudo isso, a paixão pela ciência, a paixão por estudar, a paixão pelo próximo, a paixão por poder ajudar, a paixão por poder contribuir. Né? Então, eu vejo isso como energia. Muito Perfeito. bom. Muito né? obrigado. E eu acredito, eu quero acreditar, sabe, que vai vir coisas melhores. Eu vejo vocês, vocês dois com essa iniciativa. Eu acho que isso é energia. Pessoas Sim. curiosas, pessoas... No fundo, o que vocês estão fazendo? Contribuindo. Isso Algo é uma que energia. movimenta. É algo que movimenta. Exatamente. Isso é energia. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tá bom? Perfeito. Isso. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Vanusa. Eu tenho certeza que você acrescentou muito na mente de cada um dos curiosos que nos escutam aqui hoje. Só temos a agradecer. Foi incrível toda essa experiência. Gente, foi um prazer muito grande. Vocês contem comigo, né? E foi um prazer. E continuem sim. Continuem mesmo. Sabe? Porque é muito legal difundir a ciência. Muito obrigado, Vanusa. Tá Agradeço bom? imensamente. Beijo grande e boa noite para vocês. Tá? Um Boa beijo. noite. Peraí. Tchau. Tchau. Então, pessoal, Obrigado. chegamos ao final de mais um Brightcast. E nós... Peraí, para de dar pausa, deixa eu gravar o final. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um Brightcast. E a todos que nos ouviram até o final, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Valeu.